Vamos falar sobre inovação em gestão pública. Tenho aqui 3 convidados. Dá para ter uma gestão pública eficiente ou eficiência só funciona no setor privado? Eficiência é uma coisa que a gente está buscando constantemente, né? E dentro da administração pública existe ainda aquela cultura de a inovação ser um pouco difícil, né? Existe algumas dificuldades de implementar, trazer alguma inovação. Só que algumas vezes a gente se depara diante de algumas tecnologias que já existem, já estão disponíveis, já estão sendo empregadas, muito bem difundidas, porque a administração pública ela não pode sair cometendo riscos, ela sempre tem que buscar uma solução que ela tem a garantia de que isso já está sendo empregado, já está sendo utilizado. E quando a gente fala de eficiência ou mesmo de transparência, na apresentação que eu fiz hoje, eu levei a questão da transparência, que muita gente pensa que transparência é porque às vezes a administração pública pode estar tentando esconder alguma coisa. E às vezes não é. Às vezes, a maior parte, às vezes, é que a informação que ela consegue armazenar, ela não consegue estruturar, ela não consegue organizar aquilo de uma maneira que é fácil de se acessar, fácil de disponibilizar para os demais, informações que são muito valiosas, porque dentro da administração pública tem muita informação que é importante para vários setores, mas quando a gente está atento, quando a gente faz parte de redes como essas, quando a gente está atento ao que está sendo de inovador no setor privado e vê, dentro do setor privado já tem uma tecnologia que está sendo muito bem empregada. Esse é o momento de assumir o risco, que a administração pública, se já há algo comprovado que já está funcionando bem, é o momento de trazer, empregar de uma maneira gradativa, usar sempre um projeto piloto para demonstrar, fazer seminários, convidar outros órgãos públicos, mostrar a eficácia daquilo ali e aos poucos aquilo se tornar uma diretriz, até que isso seja implementado. Mas o mais importante é a inovação em si, ela tem que ser buscada a grande parte lá fora. Tem que ter essa busca, está fazendo esse contato das pessoas que estão se interagindo com inovação. Você vai, busca, vê a inovação que está acontecendo, se garante que aquilo realmente é inovador, aí você começa todo aquele trabalho de incorporar isso para a administração pública. Quer dizer que se buscar essa inovação dá para ser eficiente? Você consegue ser eficiente uma vez que você consegue incorporar as inovações corretas, que já teve algum impacto, que já se mostrou o resultado, porque há várias tentativas de inovação na administração pública que às vezes acaba levando a alguns embaraços. Então, ele tem que ter essa cautela. A administração pública ela tem que ter um pouco mais de estabilidade. Ela não pode estar ali sempre passando por algum tumulto. Mas eficiência é alguma coisa que a gente está sempre buscando. A tecnologia da informação é algo que tem sido formidável. Hoje, por exemplo, isso levou um tempo. Há menos de 1 ano e meio que dentro dos ministérios foi implantado um sistema chamado SEI, em que agora foi eliminado de vez papel, não existe mais papel. Isso trouxe muita eficiência para fazer transporte de informação, acesso à informação. Ainda não é um método perfeito, mas isso já trouxe um grande ganho de eficiência. Dentro da administração pública existe a cultura da eficiência ou da inovação chegar um pouco depois, mas ela tem que ser um pouco mais promovida, ela tem que ter agentes buscando essas inovações e implementando aquilo que já tem mostrado resultados, para dar um pouco mais de segurança quando você implementa na administração pública. Eu gostaria de acrescentar, a minha visão é um pouco mais operacional, eu trabalho no órgão operacional, então, quando a gente vê um problema, né, a gente não aceita aquele problema, corre atrás, a gente tem que solucionar aquilo. Como a gente é um órgão operacional, a gente vai ter um resultado direto para o cidadão, a gente tem uma resposta direta. Então, é inaceitável a gente deixar um problema. No caso, a gente faz um brainstorm, procura soluções. Por exemplo, a gente testou algumas soluções operacionais nos eventos, nos grandes eventos. Então, por exemplo, fechamos um viaduto que era para carros, para servir de passarela para as pessoas. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso foi testado para acesso entre a estação de metrô e trem São Cristóvão, para os pedestres chegarem até o Maracanã. Isso foi muito importante,
porque além dos pedestres poderem acessar o evento com mais ordenamento, a gente também reduziu o conflito entre os pedestres e os veículos. Então, as pessoas não precisavam atravessar as ruas, então isso deu mais fluidez para os veículos e segurança para os pedestres. Então, acredito que esse seja um bom exemplo operacional de solução inovadora. Eu trabalhei um tempo também no setor privado, então quando você, Sabine, trouxe a questão de comparar o que é eficiência para o setor privado com o que é eficiência para o setor público, me suscitou uma série de questões. Uma delas é a questão da redução de custos. Normalmente a ideia de eficiência está ligada com você entregar o mesmo serviço, o mesmo produto, o mesmo objetivo com um custo menor. E dentro de uma estrutura hierárquica em que o comando e controle acabam definindo as relações, essa busca da eficiência, ela tem um significado diferente em estruturas mais colaborativas, que tentam organizar ações coletivas com atores de diversas naturezas, tanto falando de governo, sociedade civil, empresas, investidores, academia, né? Vários atores que se juntam hoje para tentar resolver os problemas públicos e que eficiência nesses arranjos mais colaborativos tem um significado diferente, porque a forma de gestão também é diferente. Então, eu acredito que sim, o setor público e os assuntos públicos eles podem ter mais eficiência, mas não necessariamente essa eficiência virá da mesma forma, com a mesma visão do setor privado, né? Que muitas vezes tem essa ideia de ter ganhos de escala e com isso reduzir estruturas administrativas, reduzir a quantidade de recursos que são empregados para entregar um certo serviço, um certo produto. Então, no caso do setor público, por exemplo, eu acho muito relevante a questão da eficácia, que trabalha muito próxima da eficiência nesse conceito diferente de eficiência, numa estrutura mais colaborativa. E eu diferenciaria da seguinte forma: você pode ter ações, inclusive que vêm da inovação, que vêm da tecnologia da sociedade civil, tecnologia desenvolvida no setor privado, isso pode ser transferido para o setor público, né, de uma forma efetiva, fazendo com que o Estado economize efetivamente recursos para a manutenção do Estado social, né? O Estado social que foi implementado no Brasil e pelo mundo afora, ele aumentou muito o tamanho do Estado. E com isso se tornou essencial pensar em estratégias de otimizar esses custos para poder, inclusive, fazer a manutenção desse Estado social, fazer a manutenção dos direitos. Então, eficiência, né, nesse sentido, é poder atender, né, essa população de uma forma ainda melhor. Então, ou seja, tem uma nova equação, um novo elemento nessa equação que não é o financeiro, que é o impacto social, que é impacto na qualidade de vida, na autonomia, né, na redução dos riscos sociais, são outros elementos na equação da eficiência. De alguma forma, identificar e implementar soluções que vão tornar o sistema como um todo mais eficiente. Por exemplo, o Estado ele pode investir em atenção domiciliar para pacientes crônicos que passam muito tempo no hospital. E com isso, ele vai diminuir a demanda por novas internações no futuro, num cenário em que existe uma demanda crescente e uma população que está envelhecendo. Então, da mesma forma, a questão da reincidência prisional, que é um custo enorme para o Estado, né, de albergar esses sentenciados e todo o processo de ressocialização, que não tem sucesso porque o indivíduo ele volta a cometer o crime. Então, atuar na prevenção, de uma forma geral, na prevenção à reincidência, na prevenção à evasão escolar, por exemplo, é uma forma muito efetiva de dar mais eficiência para o gasto público
para manutenção dos direitos sociais. Eu fiquei pensando, o conceito de inovação, ele envolve muito a ideia de risco, né? Você tenta alguma coisa que é arriscada, pode dar certo ou não. Quer dizer que a inovação na gestão pública, ela sempre tem que vir de algum exemplo ou de fora ou do setor privado para não ter esse risco, ou dá para fazer uma coisa totalmente nova? Eu tenho um exemplo para dar sobre isso, porque quando a gente fala de administração pública, a gente pensa naquela administração pública a média, né? Tem os casos, os exemplos que fogem à regra e que às vezes são bastante significativos. Um exemplo que eu uso clássico, por exemplo, de eficiência, não em todos os aspectos, mas em alguns aspectos específicos, é o Exército Brasileiro. No Exército Brasileiro, eles desenvolveram uma plataforma para poder fazer gestão de todas as obras do Exército. E essa plataforma serviu, inclusive, próprias empresas do setor privado, tipo a Autodesk, quis conhecer um pouco melhor esse sistema. Quer dizer que foi o caminho contrário, foi o caminho né? Saiu contrário. do setor público. Eles desenvolveram uma tecnologia, uma ferramenta que para eles era muito útil, né? E antes de se falar nessas tecnologias de uma maneira mais corriqueira, eles já estavam desenvolvendo a própria plataforma, desenvolveram especificamente para eles. Quando isso foi introduzido para a Secretaria do Patrimônio, isso já foi comprovado, já estava funcionando corretamente. Nós não contratamos um novo serviço de fazer padronização cartográfica para poder fazer a gestão do patrimônio. Nós aproveitamos aquilo que o Exército já tinha desenvolvido. E não só nesse exemplo da parte tecnológica para fazer a gestão de terreno, de obras, o Exército tem alguns... Eu não sei se é justo fazer essa comparação, mas quando o Exército, às vezes, vai executar a obra, que é um trabalho típico do setor privado, uma empreiteira vai executar uma obra, é bem comum da obra ser executada com mais eficiência, dentro do prazo, dentro do custo, quando é feito pelo Exército. Não é sempre regra geral, mas assim, é um caso ponto fora da curva, onde você consegue mais eficiência e esse Exército é administração pública. Ou seja, tem casos, sim, que há a possibilidade de inovar, trazer mais eficiência. Mas é um ponto fora da curva, porque ainda é raro ter esse caminho da inovação vir do setor público. Não, na verdade, tem vários exemplos, né? Eu estou tentando lembrar aqui, a própria internet, a criação da internet veio de um órgão público, né? O governo americano, né? Isso. Então, tem vários exemplos de inovações que vieram do setor público e aí eles foram para fora. E aí eu estava pensando na parte operacional, né? Num contraponto seria... qual é a melhor solução que a gente pode dar com os recursos que a gente tem? Quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa, mas a lógica é um pouquinho diferente. Não é como reduzir custo, é como eu entregar mais com o que eu tenho. Eu acho que isso está muito alinhado com a questão do impacto. Então, o recurso ele pode ser empregado de uma forma, vamos dizer assim, a nivelar o nível a nivelar a entrega desse serviço para o beneficiário, ou ele pode ter um aspecto mais customizado nessa entrega e vai atender melhor as necessidades daquele indivíduo. Então, isso também para mim é eficiência. Então, a eficiência não é só... Porque se você tiver como parâmetro custo, você não está olhando para a qualidade da entrega, vamos dizer assim. E esse é um tema muito... Se pensar só em baixar custo... E o que é qualidade da entrega, o que é impacto para o beneficiário. Então, todas essas discussões, acho que elas têm que entrar no primeiro plano, porque é onde efetivamente está trazendo benefícios sociais, está causando transformação para as pessoas. E tradicionalmente, o foco tem sido muito mais na oferta, né, do que é ofertado, de que forma que ampliamos o acesso a esses serviços para as pessoas e menos como é que as pessoas estão sendo impactadas pelo que está sendo oferecido. E para mim, a eficiência também é a gente ter mais feedback de como as pessoas estão recebendo, como é que isso está afetando a vida delas. E também uma política de transparência, trazer isso para a população e acho que esse é um grande desafio também, uma mudança de mentalidade, que não é prestação de contas que é o mais relevante, não é gastar menos para entregar o serviço que é mais relevante, mas sim é saber se efetivamente o que está sendo gasto com as políticas sociais está chegando em quem mais precisa. Eu acho que uma grande diferença do setor privado ele tem que se preocupar com lucro, né?
E o governo, ele tem que se preocupar com as entregas, né? A qualidade de vida do cidadão. Então, a lógica não é a mesma, é diferente. No caso, o setor privado, ele tem mais essa lógica, porque tem a questão do lucro, mas em muitos sentidos ele também se preocupa com outros indicadores que não são financeiros. Por exemplo, a satisfação do cliente é importante, né? A imagem da empresa é importante. E muitas empresas estão incorporando questões socioambientais também nos seus modelos de negócio, né? A questão, acho que talvez o que diferencie, né, que essas são coisas que são acessórias no modelo de negócio normalmente, né? Então, são poucas empresas que se comprometem com metas que vão reduzir os lucros ou que vão gerar mais custos para poder atender essas outras demandas da sociedade. É curioso que quem trabalha com cultura de inovação, né, principalmente no setor privado, fala muito da questão dos indivíduos, né? Você falou, a instituição ela é composta por pessoas, né? As pessoas terem uma liberdade de opinar, de dar ideia e daquela instituição agregar aquela ideia, né? E não ver como uma barreira, um problema, está querendo fazer diferente. Quer dizer que dá no setor público, até num exército, né, que é extremamente hierárquico, para uma pessoa que não está no alto escalão ter uma ideia que seja uma ideia inovadora? Isso é possível? Eu acho que é possível criar mecanismos dentro da instituição onde essa inovação ou métodos mais eficientes possam ser gerados ali dentro, onde ali dentro você consegue criar uma escalada na posição e criar uma valorização interna, de fazer, eu me orgulho de estar nessa instituição porque nós estamos inovando em determinado setor e nós estamos mostrando para outras instituições como aplicar essa mesma tecnologia ou como isso está sendo bem refletido na sociedade. Existe, sim, eu vejo sim uma maneira a gente pode comparar, existem instituições que existe essa valorização técnica maior e tem outras que às vezes estão muito envolvidas em corrupção, às vezes estão muito envolvidas em outras estratégias que, quer dizer, que inovação e corrupção não conversam. Não conversam. Mas a imagem da instituição, isso afeta todo o corpo técnico todo o que está ali processo dentro, criativo também, né? Afeta toda aquela motivação de continuar crescendo naquela instituição, isso destrói a autoestima de quem está ali dentro. Eu acho que você trouxe uma questão bem interessante, que é da estrutura, quão hierárquica ela é e quanto que essa característica tem um impacto sobre a incorporação de inovações. Então, eu acho que, efetivamente, estruturas que têm capacidades gerenciais de orquestração, de valorizar, né, as diferentes ideias e opiniões e soluções que são aplicadas em diferentes contextos, fora da estrutura hierárquica, né, ou mesmo dentro. Muitas vezes, as pessoas que estão inseridas... Eu vi muito isso nos órgãos públicos que eu tive a oportunidade de interagir, até porque a minha função sempre foi muito vertical dentro do governo e horizontal com diferentes atores da sociedade. Então, eu percebi que muitos servidores ali, eles tinham ideias geniais e que eles não conseguiram, e aí por uma limitação da estrutura, ou uma limitação pessoal de articulação deles também, de levar essas ideias adiante, convencer os gestores a embarcar na ideia e tomar as decisões necessárias para que a ideia fosse implementada, né? E mobilizar os recursos para isso acontecer. Muitas vezes, um servidor que talvez tenha uma função técnica, ele não tem todas as capacidades, ele não tem a visão ampla, talvez, que um gestor, que seja uma posição mais alta, tem, de mobilizar todos os recursos necessários para algo novo acontecer. Até porque algo novo demanda uma energia muito maior para se materializar, que não é só recurso financeiro, envolve todo um processo de aculturamento. Né? Então, acho que essas instituições, as instituições públicas, principalmente, elas precisam se capacitar para ter essa função de orquestrar a participação de diferentes atores, seja no financiamento, seja na entrega do serviço, seja
ferramentas de regulação, que são indiretas, sobre dinâmica de mercado, enfim. São novas habilidades, né, que o Estado está desenvolvendo, mas que é um processo lento e gradual, complexo, porque isso é complexidade, né? Diferentes atores trazendo opiniões que nem sempre convergem. Então, acho que tem um papel importante de estruturação. Né? O governo precisa entender quem são esses atores, qual é o papel de cada um e quais são os instrumentos de ação pública disponíveis para juntar essas peças e levar a inovação para a prática. Você está falando de bastante de diferentes atores, né? A gente tem um modelo de governo que está mudando, né? Que até pouco tempo era um governo de cima para baixo, né? Que tomava as decisões de cima para baixo. E agora a gente começa a falar mais de participação, né? Você falou da sociedade, quer dizer, como que se dá essa participação no sentido de inovar, de melhorar a gestão pública? Como que ela acontece? A participação ela se dá em diferentes níveis. Desde o cidadão, né? O cidadão que é beneficiário daquela política social, por exemplo, ou do cidadão que não depende dos serviços sociais, mas ele, de alguma forma, depende de toda uma estrutura, de infraestrutura que é montada e mantida pelo Estado. Então, tem a participação das organizações da sociedade civil, das empresas. Então, tem diferentes níveis, desde o nível das pessoas até o nível das instituições. Então, tem os órgãos de financiamento, privados, públicos, multilaterais. Então, a questão é a seguinte, os problemas públicos, eles são de interesse de toda a sociedade. Né? Então, não faz sentido hoje, na era da informação, enfim, essa era que a gente está vivendo, pensar que o Estado é o único responsável por resolver os problemas públicos. Né? Até porque muitas organizações, as pessoas também estão envolvidas, elas não são meramente vítimas dos problemas, elas também são protagonistas das soluções. Então, eu acho que a gente está vivendo um mundo da complexidade, em várias dimensões, e na dimensão da resolução dos problemas públicos também não é diferente. Na Prefeitura do Rio, acho que tem uma iniciativa interessante. A Fundação João Goulart criou um programa chamado Líderes Cariocas. Eles entendem... Bom, eu também entendo que as pessoas são peças-chave fundamentais para que a gente consiga entregar um resultado bom para a população, né? Isso em qualquer órgão, tanto o governo quanto o setor privado, as pessoas fazem diferença. Quando a pessoa vira um gestor, geralmente ela tem que aprender na raça, né? A gerir, de repente ela era um pouco técnica, e de repente ela começa a ter que gerir pessoas, e gerir finanças, e gerir projetos, processos, e tem que aprender fazendo. E aí esse programa, ele tem o objetivo de treinar novos gestores, criar essa cultura de sucessão de liderança, né? E com o objetivo de que isso vai fazer diferença na entrega dos resultados para os cidadãos. Eu acredito bastante nisso. Ou seja, ele treina os gestores públicos que já estão no setor público. Sim. Não, o Líderes Cariocas, ele identifica pessoas na prefeitura, servidores públicos, e que têm o potencial de ser de liderança, né? E aí capacita, isso que ele falou, da necessidade de capacitação, de treinamento, para poder a pessoa aprender como ser um bom gestor, né? Acredito que isso, daqui a alguns anos, possa fazer bastante diferença. Onde eu trabalho, na Secretaria do Patrimônio da União, essa questão de participação popular, ela está sendo levada em consideração. Só que a gente tem que ter o cuidado, quando envolve participação popular, é a quantidade de dados. Né? Até então, quando não tinha internet, nós tínhamos que fazer audiências ou então uma participação representativa, mas agora a gente está com a informática, internet, a gente consegue ter de fato a participação do cidadão diretamente. A maior dificuldade que tem hoje é conseguir compactar ou analisar aquela gama de informações para que o cidadão que participou não se sinta
pô, a minha participação não foi efetiva. E como se faz E isso? como que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo um processo gradual. Nós estamos, nesse exato momento, fazendo... A gente tem vários bancos de dados com informações, porque quando a gente fala de patrimônio da União, nós estamos falando também de terras da União, áreas de bem de uso comum, as praias, por exemplo. Nesses aspectos, tem gente sempre que denuncia que houve algum desmatamento, houve alguma invasão, e a gente está fazendo de tal maneira que vai ser talvez por meio de aplicativo, ou talvez no meio do site, em que essas informações sejam bem filtradas, que vão começar a vir muitas informações, não vai ser possível analisar todas, isso não é uma realidade, analisar todas as denúncias, mas a gente vai estar fazendo de tal maneira que a gente consegue filtrar pela relevância ou pelo acúmulo, a gente vai conseguir fazer uma análise de dados e apontar, está tendo muita denúncia, muita informação da população nesta área, a gente vai conseguir direcionar melhor. Mas essa estrutura de analisar os dados, essa é a principal dificuldade hoje, mas nós já temos tecnologia para isso. Quer dizer que a ideia é que a população, todo mundo seja uma espécie de fiscal aí no seu caso, sim, né? Quer dizer, eu estou sim. lá na praia, eu sei que aquela praia é um patrimônio público, então eu vou fiscalizar e vou ter uma ferramenta para denunciar, é isso? Ele vai poder colocar a posição geográfica, ele vai poder colocar fotos, ele vai poder descrever um pouco mais de detalhes da situação para não ficar uma denúncia vaga, mas aquele dado vai chegar junto de um banco com milhares de denúncias, mas a gente vai poder filtrar aquilo e ver onde se concentra mais para poder direcionar, para deixar mais efetiva a força de trabalho de fiscalização, para poder direcionar mais eficiência. Para ter mais eficiência. William, você acha que as pessoas estão preparadas para ter esse papel, ou seja, para ter essa participação, elas têm condição de ir lá, estar numa praia e entender que aquilo é um patrimônio e de entender como que ela vai fazer para denunciar, ou proativamente, ou isso tem que ser um aculturamento, né? Elas têm que ser convidadas a isso? Nós estamos estudando essa estratégia. A grande maioria não entende quem tem o domínio daquela região ou em que circunstâncias aquilo é ilegal ou não é. Geralmente denúncias de pessoas que alguma tem um direito aqui, viu que é do lado, chegou e não tem o direito. Ela conhece um pouquinho melhor o funcionamento daquilo. Mas a gente está desenvolvendo a possibilidade de fazer algo mais educacional, que é a área da União, há informações. Praia pública, ela tem que ser pública. Se ela foi impedida por algum motivo, é obrigatório ter uma placa. Esse terreno está sendo ocupado temporariamente segundo essa autorização. Se a população tem conhecimento daquilo, ela vai poder fazer a denúncia sobre, foi invadido uma área pública, não encontrei placa nenhuma, perguntamos, vai no aplicativo. Okay? Isso a gente está planejando, é o último módulo, porque são tantas informações que a gente vai receber que todo o sistema de integração das informações do patrimônio tem que estar prontas para depois começar a receber essas. É o último módulo, mas é coisa assim para o meio do ano que vem. No caso dos Jogos Olímpicos, por exemplo, teve uma estratégia bem forte, foram diversas estratégias de comunicação para tentar fazer com que a população participasse do planejamento de trânsito, né? Entendesse que aquilo que a gente estava fazendo, o evento ia impactar na vida das pessoas, e o que a gente estava fazendo era tentando minimizar esse impacto, mas que para isso todo mundo tinha que participar. Mas elas não participavam no sentido de tomar a decisão e definir as estratégias, mas no sentido de entender o que estava acontecendo e... Por exemplo, a estratégia principal é não pode ir de carro para o evento, prioridade para o transporte público e aí do transporte público você vai caminhando para o evento. Uma estratégia que tem dado certo, a gente tem testado ao longo dos eventos na cidade e a gente tem que, dependendo do impacto que o evento vai causar, um grande evento vai causar muito impacto na cidade, ou então nos momentos críticos, que a gente sabe que vai ter muita demanda de pessoas no mesmo lugar, e aí a cidade não tem como suportar isso, a gente tem que usar medidas para gerenciar essa demanda. Então, por exemplo, a gente tem que alertar as pessoas que algumas vias vão estar bloqueadas, os moradores têm que ser alertados que a rotina deles de acesso à casa deles vai ser alterada, eles precisam se planejar. A gente tem que fazer com que essas pessoas participem do plano nesse sentido, de entender que a vida vai, nesse momento, temporariamente, vai estar diferente e como que elas têm que fazer para poder serem minimamente impactadas. Acho que essa que é a chave.
Então, é importante todo mundo entender que as medidas são para que todos consigam ter fluidez na cidade, né? Senão, para. Enquanto você estava compartilhando essa experiência no trânsito do Rio, me veio um outro assunto não relacionado, mas que tem muito a ver com isso, que é a questão da participação só ser possível através da comunicação correta, processo educacional. E eu trago um exemplo da questão da saúde pública, que me é muito sensível, que é a questão da hospitalização. É muito difícil um político não defender construir mais um hospital, aumentar o número de leitos disponíveis numa cidade. Porém, estudos técnicos dizem que a gente está vivendo uma transição demográfica muito acelerada, que está causando envelhecimento da população. E nos próximos 15 anos, talvez o Brasil seja um dos países com uma transição mais acelerada, e que nenhum gestor público em sã consciência deveria só reforçar essa estratégia de construção de equipamentos complexos de atenção intensiva na saúde, com capacidade diagnóstica e de tratamento e várias especialidades médicas, que é um equipamento muito caro, e para construir e para manter. E a população precisa ser informada de que existem outras formas, né? Outras estratégias de atenção que são mais benéficas, inclusive, para quem precisa. Porque quem fica muito tempo internado não quer ficar internado no hospital. Aumenta Quer um risco de ambiente infecção. mais familiar, que quer estar junto com os entes queridos. Melhor ainda estar em casa, né? E estar em casa custa muito menos para o Estado manter uma atenção especializada, multiprofissional, com monitoramento remoto, com tudo o que precisaria ter, e ainda mais um processo muito mais humanizado de assistência, e o que é melhor ainda, que é a presença da família, né? E do espaço, do ambiente familiar, que também ajuda no processo de reabilitação e de cura. Então, trazendo para a questão da participação, eu sinto falta não só de comunicar o impacto das medidas, como eu tinha falado antes, mas também de comunicar para a população essas alternativas que existem, que trazem benefícios não só sociais, mas também trazem uma possibilidade de uma maior sustentabilidade financeira para o Estado. Porque as pessoas hoje já dão como garantido esse Estado social. Nos Estados Unidos, por exemplo, antes da gestão do Obama, não existia, né, uma rede de assistência para quem mais precisa de saúde como tem no Brasil. Todo mundo está acostumado com isso, funciona melhor em alguns lugares, pior em outros. A demanda é muito grande, é muito volátil. O gestor público de saúde tem muita dificuldade de lidar com isso, né, porque ele tem que atender. E no caso dos Estados Unidos, hoje a gente vê isso, muita dúvida com relação à manutenção desses direitos lá, né? Então, eu acho que a gente não pode dar como garantido, né, um Estado social que vai atender a todas as necessidades da população mais vulnerável, mas eu acredito que a população, entendendo que é possível ter ganho social e, ao mesmo tempo, gastar menos que é a questão da eficiência, do gastar menos para ter o mesmo benefício, um benefício melhor, é relevante, é importante também para o Estado. Agora, Rafael, e nossos outros debatedores também tiverem interesse, como conciliar o interesse político com a eficiência? Porque no caso específico de saúde, a gente sabe, existe uma recomendação internacional que um hospital eficiente é um hospital com mais de 150 leitos. E nem toda cidade precisa ter um hospital. Você pode ter um hospital na cidade vizinha especializado numa determinada área, enfim, você cria um sistema que funciona. Só que é muito bonito para um político inaugurar um hospital, mesmo que ele seja pequeno e ineficiente, ele sai lá numa foto e isso vai ser usado na sua próxima campanha. Enquanto que não inaugurar um hospital e tratar da saúde da família, do cuidado em casa,
não sai na foto. Quer dizer, como conciliar na gestão pública o interesse político com a eficiência? Eu tenho vivido muito isso no Ceará. O secretário de Saúde lá do Ceará, o Henrique Javi, ele tem uma sensibilidade grande para essas questões de longo prazo, né? Porque ele está olhando para o sistema e ele enxerga, acho que vale citar a participação de diferentes atores, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que traz uma série de visões de outros países, gestores públicos da Espanha, da Escócia, né, que desenvolveram estratégias alternativas à hospitalização, por exemplo. E claro que é mais fácil para o político explicar para a população que ele está trabalhando pela saúde quando ele constrói um hospital. É muito mais, talvez dê muito mais voto para ele hoje. Mas talvez, se o governo tiver uma ação de comunicação efetiva, ele pode, construindo consciência nessa população, inclusive principalmente para os usuários do sistema, de que é melhor para ele estar em casa. Mas para isso ele precisa realmente ter um sistema que funciona. Então ele precisa atender com qualidade em casa. E tem vários desafios nesse sentido. E esse é o desafio que eu venho me debruçando lá no Ceará, de que forma que não só prova que a assistência em casa ou fora do hospital ela é mais efetiva, é mais eficaz, mas como a gente pode comunicar isso também para esses usuários, de forma com que eles busquem também isso, reconhecendo os benefícios que isso tem. E com isso a gente pode redirecionar a demanda para os pacientes mais agudos, que mais precisam. Para quem realmente precisa do leito, né? Para quem realmente precisa e como isso é relevante, porque tem muitos casos, muitas coisas que acontecem dentro dos hospitais que não são comunicadas para fora. E que muitas delas acontecem por esse tipo de demanda não atendida, né? É um paciente crônico que está no leito, que está ocupando um leito que era para ser ocupado com alguém que está com uma condição aguda, que precisa de e aquela pessoa que está na condição aguda acaba ficando no corredor. Então, é uma questão sensível. Acho que nem todo político vai, enfim, querer levantar essa bandeira, ou, enfim, dizer que não quer construir hospital, que não acredita no modelo da hospitalização, mas eu acho que, pelo menos dentro dos hospitais, reforçando esses serviços alternativos, aos poucos acho que a população vai compreender melhor. E pode até cobrar, né? E pode cobrar, inclusive. Mas o que acontece é que hoje é muito escasso. Né? Os programas de assistência domiciliar são pequenos, não existe uma coordenação para otimizar os recursos, não existe avaliação de impacto das ações, e tudo que está longe do ambiente institucional é mais difícil de controlar. Então, aí a palavra não é mais controle, é colaboração. Então, o cuidador da família, por exemplo, é um recurso da comunidade e que é central nesse modelo de assistência. Então, é o Estado, junto com a sociedade civil, junto com vários outros atores, encontrando formas de trabalhar juntos para resolver os mesmos problemas. Essa pergunta que você fez para ele, para o setor da saúde, eu imagino que é bem desafiador, né? Fazer esse check and balance, tipo, vou financiar algo que no final pode estar sendo sustentável, não sendo eficiente, mas tem aquela bandeira que você está trazendo, mesmo sendo ineficiente, você está trazendo um hospital novo. Eu estou tentando te dar uma resposta para o meu setor, que já não é tão desafiador quanto o dele, mas tem os seus problemas. Dentro da administração pública, existe uma sensação de que o dinheiro está ali disponível, você faz o seu orçamento, consegue o dinheiro e a maneira de controle é um pouco complicada. Vou dar um exemplo de quando eu conheci a GSA, que é a SPU dos Estados Unidos. É lógico que lá ela tem já a amplitude das funções delas são maiores, etc., mas eles elaboraram um modelo lá de fazer um controle com o gasto com os agentes públicos, não no caso da saúde, mas seria o caso assim, da Receita Federal, da Polícia Federal, gastos operacionais. Eles são uma agência
E eles falam, você precisa de esse prédio, você precisa de segurança, você precisa de água, vai custar tanto. Tem que tirar do orçamento deles. É como se eles tivessem, eles implantaram um sistema, um método que existe uma espécie de prestação de serviço. Ou seja, quando a Receita Federal Americana resolve plantar um novo prédio, ela vai pensar 2 vezes antes de colocar no centro de Manhattan, porque ele vai cobrar valor de mercado e vai tirar do orçamento deles para outras atividades. E eu achei esse sistema interno muito interessante, que seria muito bom se fosse aplicado aqui no Brasil. Mas nós não temos essa agência, nós não temos um órgão que tenha essa capacidade de falar, judiciário vai te custar tanto. O judiciário é autônomo para isso, ou Receita Federal, tudo bem, mas vai te custar tanto por ano. Seria uma solução. Essa ainda nós não temos. Essa vai do bom senso de cada gestor, que às vezes, se tivesse um mecanismo mais, né, como esse de prestação de serviço, seria um pouco mais seguro, que estaria tendo mais cautela com o recurso. Bom, para fechar, eu queria fazer uma pergunta ligada à crise. Quer dizer, tem gente que fala que um período de crise é um período ideal para inovar porque é um momento de dificuldade, que você tem que ser criativo, que falta gente, falta recurso. Dá para inovar na gestão pública na crise que nós estamos vivendo, que é uma crise financeira, uma crise política, uma crise social? Quer dizer, dá para ser inovador nesse contexto? Acho que isso tem a ver com o que eu estava falando antes, né? Como é que a gente entrega o melhor que a gente pode com o recurso que a gente tem. E aí, quando esse recurso muda, a lógica continua a mesma. A gente tem que tentar entregar sempre o melhor, e aí esse melhor vai variar de acordo com os recursos que a gente tem. Acho que é por aí. E aí sempre vai ter uma solução inovadora, não, eficiente, né? Eu acho que são nesses momentos em que existem estímulos para mudanças mais estruturais. Então, se no momento de bonança as mudanças são incrementais, elas vão aproveitando as oportunidades, né, de crescimento, no momento de crise é onde precisa se rever certos conceitos, certas diretrizes, certas ferramentas, precisa realmente inovar, né? Porque eu acho que o momento que a gente está vivendo é muito propício para pensar em estratégias de colaboração entre o setor público e o setor privado. Se a gente tem restrição orçamentária no público, por outro lado, né, é o momento de se criar, vamos dizer, regras para que essa interação seja benéfica e a favor do interesse público. Eu não diria talvez inovação, mas eu acho que durante momentos de crise exige um pouco de momentos de mais responsabilidade. Eu tenho alguns exemplos muito bons que crise nunca é bom, mas sai coisas positivas dali. Nossa responsabilidade em cuidar do patrimônio da União, quando viu que a crise fiscal está alta, nós temos que reduzir custo com aluguéis. A quantidade de imóveis que nós identificamos que estava assim, um servidor para cada, um espaço enorme. Aí verificou vários imóveis que estavam assim, não sendo ocupados, ou vários imóveis em que estavam sendo alugados para outro órgão, sendo que tinha imóvel disponível. Começou toda uma articulação para poder fazer aquele enxugamento de coisa que já estava disponível ali, mas até então, não era o momento, não... Se não tivesse a crise, ia continuar como está. Ia continuar, boa parte. Aí começou a se definir, para reestruturar todo mundo, quando eu falo de reestruturar, o espaço. Não para ter pelo menos um servidor a cada, eu esqueci se a metragem se é 6 ou 9 metros quadrados, vai dar prioridade para aqueles que estão pagando mais aluguel para vir para imóveis que a gente está disponibilizando. Ou seja, foi uma transformação que, se não fosse a crise, ia continuar constantemente pagando aquele aluguel lá sem necessidade, espaço utilizado com arquivo de papel. Veio a crise, tira tudo isso aí, digitaliza tudo, usa esse espaço para poder colocar computadores, pessoas trabalhando. Ou seja, a crise, nesse ponto, foi algo positivo. Ou seja, tem coisas positivas que vêm no momento de crise. Usando aqui as palavras que vocês repetiram bastante na nossa conversa, eficiência e complexidade, quer dizer, o sistema é complexo, mas dá para ser eficiente, dá para ser inovador de maneira eficiente, né? Sim. Obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada.